Olá, me chamo Luiz Fernando e estou fazendo esse mini seminário, né? Um vídeo com com a, com o ensinamento, né? Da atividade da metodologia didática, né? E hoje na atividade mapa, como era para ser elaborado, escolhido, né? Uma tendência. E eu escolhi a tendência pedagógica libertadora, né? Porque eu sou formado, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Fernando, né? Tenho 28 anos, sou formado em Educação Física bacharelado há mais de 3, 4 anos, né? E hoje eu atuo no meu município, né? Como professor de Educação Física. E por que eu escolhi essa tendência pedagógica, né? Porque ela reflete muito no meu trabalho, né? Então, só frisando, meu nome é Luiz Fernando, tenho 28 anos, né? E sou formado em bacharelado e meu RA é 25 26 69 62-5, tá? Então, vamos lá. A educação, primeiramente, né? A minha atividade eu elaborei essa tendência pedagógica. é, a- Realizei pesquisas na internet, né? Para mim, juntamente com o ensinamento que a gente estava tendo, né? Da matéria. Então, eu dei uma estudadinha um pouco e vou estar apresentando esse seminário para vocês, tá? Então, a questão da primeira reflexão, né? A gente vai pontuar os aspectos, né? Os aspectos da tendência pedagógica que você escolheu, né? Então, eu vou falar um pouquinho das tendências pedagógicas da liberdade. A educação como a prática da liberdade, né? O ensino deve promover a liberdade do oprimido e não sua submissão. O que significa isso? Que eu acho que hoje em dia os professores têm que estimular os alunos a terem sua opinião própria, né? Não só na educação física, mas em todas as matérias específicas escolares, né? Eu sinto que hoje as crianças elas são muito retraídas, elas principalmente a questão do meio dos celulares, né? O celular hoje em dia está acabando com tantos jovens, né? E por isso que eu friso muito que tem que ter liberdade, né? Você passa uma aula, as crianças não opinam, não falam o que foi interessante nas aulas, né? Não por conta dos professores, mas sim por causa que as crianças têm que se comunicar mais, né? Tem que ser um pouco mais discutir o que foi trabalhado, opinar, né? Colocar o seu ponto de opinião, criticar quando não estiver na maneira correta, né? Isso que a gente tem que frisar. O diálogo, processo de aprendizagem, né? Ocorre através do diálogo entre o professor e o aluno. Diversas vezes eu tive que opinar com os meus alunos, né? Para dialogar tanto a questão de evolução, tanto questão do que precisa melhorar, né? Então eu trabalho muito dessa maneira de diálogo. Eu gosto muito de dialogar com meus alunos, né? Para buscar o conhecimento também, né? O professor tem que aprender com os alunos também. E a conscientização, o aluno deve ser levado a refletir sobre a realidade, né? Então, é muito importante o aluno ele ter a sua opinião, né? Refletir, expor para o aluno a realidade que ele precisa melhorar, o que ele pode evoluir, né? E principalmente o ponto positivo do que ele melhorou também, tá? A segunda, os principais autores dessa tendência pedagógica libertadora, né? Eu friso aí Paulo Freire como principal, tá? Carlos Rodrigues Brandão também, tá? E Moacir Gadotti, né? Eu frisei três aí, mas tem muito mais, tá? A questão depois na terceira, né? De onde os autores construíram essa teologia que você
está apresentando, né? Então, a tendência pedagógica libertadora foi construída a partir das ideias pensadores que criticavam as formas tradicionais, né, autoritárias de ensino. E a gente pode frisar principalmente o autor Paulo Freire, que para mim, na minha humilde opinião, né, é o principal que trabalha nessa parte da tendência pedagógica libertadora. Né? Então, foram as críticas nas formas tradicionais, autoritárias de ensino. Né? Eu acho que o aluno ele tem que argumentar, né? Ele tem que colocar a opinião dele, ele tem que observar na onde que é falho ali. Né? O professor tá para ensinar, mas o professor tem as falhas dele como ensinamento também. Tá? Então, o aluno tem que estar ali observando. Né? Observando, colocando a sua postura, colocando a sua opinião, né? Tem que eu idealizo muito com essa opinião, principalmente da pedagogia libertadora, né? Então, na minha opinião, a tendência pedagógica libertadora ela foi criada a respeito disso daí, né? Sair das formas tradicionais, né? Que o professor passava o aprendizado que ele foi ensinado, que ele foi estudado para isso, né? E os alunos também, as formas tradicionais. Então, Paulo Freire frisa bastante isso, que os alunos têm que ter esse diálogo, né, entre o professor e o aluno. Eu acho muito legal, muito interessante, tá? A terceira, a finalidade da tendência, né? Então, a gente, qual é a finalidade dessa tendência, né? Então, a finalidade da tendência pedagógica libertadora é promover a liberdade e a autonomia dos alunos. Os alunos têm que ter autonomia de criticar, de colocar a sua opinião, né? Tem que argumentar da maneira correta. Hoje as crianças, eu friso novamente, as crianças são muito retraídas, elas não falam, né? Hoje o celular, infelizmente, ele acabou com as crianças, né? As crianças não têm opinião própria, então isso bate muito em cima disso daí, tá? E pra gente terminar, né, como é 8 minutos de vídeo, né, qual que é a metodologia proposta da tendência, tá? A metodologia é baseada no diálogo, né, ela também busca a confraternização dos alunos, né, e transportar a realidade de qual viver. Então, os alunos têm que manter sua opinião, diálogo, né? Então, eu acho muito interessante, né, essa proposta que o Paulo Freire trouxe, né, que é o principal, mas outros atores também, tá? Então, eu abordei de uma maneira específica, espero que todos tenham entendido, tá, da forma simples, tá? Muito obrigado, bom final de semana a todos.